Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Convido o vereador Meireles a fazer uma citação da Bíblia Sagrada. Boa noite, presidente, toda a mesa, nobres pares, toda a população que nos presidia aqui na galeria e também você que nos acompanha pela TV Câmara, a TV a serviço do povo e também pela internet, o nosso boa noite. É regimental, eu vou ler o Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 33 a 36. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta é do Senhor mesmo ou foram outras pessoas que lhe disse sobre o meu respeito? Por acaso sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente é chefes dos sacerdotes que entregaram a mim. E que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes dos judeus. Mas o fato é que o meu reino não é desse mundo. Palavra da salvação. Passaremos agora a posse do vereador Luiz Alves de Souza. Ok, pode ir. Senhores vereadores, em atendimento a uma decisão judicial oriunda da ação civil de improbidade administrativa, o vereador Tiago Munhoz Matias foi afastado de suas funções públicas. Por tais razões, expediu-se ofício para a Justiça Eleitoral, requerendo informações a respeito do nome do substituto imediato para o cargo de vereador. A Justiça Eleitoral informou que o primeiro nome para a vaga é de Luiz Alves de Souza. Assim, convido o vereador Luiz Alves de Souza para que adentre o plenário. Assim, convido o vereador Luiz Alves de Souza para que, já aqui, passaremos então, estando presente, a declaração de bens do vereador Luiz Alves de Souza. Declara atendido a exigência do parágrafo 3º do artigo 6º da Lei Orgânica do município de Tupã e informo que as mesmas estão à disposição de todos e que constarão na ata desta sessão. Agora procederei à leitura do compromisso de bens exercer o mandato e, para tanto, convido o vereador Luiz Alves de Souza a ficar como já está em pé e, após a leitura do compromisso, responder: assim prometo. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem-estar do município. Convido agora o vereador Luiz Alves de Souza a assinar o termo de posse. Assim feito e cumprida a legislação, declaro empossado. Agora nós vamos pedir ao senhor Luiz Alves, nós temos hoje a votação do orçamento e nosso expediente será só de 30 minutos. Mas gostaria que o senhor
tendo sempre 10 minutos, mas se o senhor pudesse usar uns 5 minutos, fique à vontade na tribuna para que o senhor possa explanar os seus pensamentos e as suas boas-vindas. Senhor presidente, Walter Moreno, segundo secretário da mesa, vereador Castilho, demais vereadores presentes no plenário, público que nos acompanha da galeria. Inicialmente quero saudar aqui todas as lideranças do movimento comunitário presente. Quero saudar aqui os diretores do Sindicato de Servidores Municipais de Tupã. Quero saudar aqui dirigente da FACESP, diretor de comunicação da FACESP, o senhor Joel Ludovico. Quero saudar aqui o presidente do PCdoB de Tupã, Enoque Fonseca, e demais público que nos acompanha da galeria, telespectadores da TV Câmara, internautas, o meu boa noite. Senhores, estar aqui hoje e o motivo por qual estou assumindo o mandato, creio que já é de conhecimento de todos. E eu jamais me furtarei de defender o interesse da nossa sociedade, da minha cidade, que nasci e escolhi para viver. E nesse sentido, me sinto honrado por Deus me privilegiar por este momento ímpar na minha vida. Momento que Deus nos honra com essa volta a esta casa, e eu quero fazer jus a essa honra que o Senhor Deus me dá, trabalhando de segunda a segunda para nossa gente, fazendo dessa tribuna a trincheira de luta em defesa do nosso povo. Sempre trabalhei de forma honesta, ímpar e sem toma lá da cá. Jamais aceitei barganha ou qualquer coisa ilícita. E é assim que prometo continuar, trabalhando firme, de maneira honrada, transparente, ajudando a nossa cidade, a nossa gente, de maneira firme, honesta. Sempre fui assim. E nesse sentido é que eu quero agradecer ainda centenas de pessoas que me mandaram mensagens de congratulações, as ligações do secretário Anderson, que foi o primeiro a me ligar, representando o governo, o primeiro a ligar, pastor Eliezer, pastor Walter, foram os primeiros a me cumprimentar, e eu quero aqui agradecer de público. Quero agradecer pastor Walter, da Igreja Quadrangular, que foi muito carinhoso e solícito comigo, me ligando e desejando êxito nessa jornada. Sabemos que a situação do país, do Estado e do nosso município se encontra numa situação de extrema dificuldade. Eu sei da real situação que se encontra o nosso município, seja na questão política, administrativa, de infraestrutura, enfim. Mas como líder comunitário, como cidadão, eu já venho contribuindo com o nosso município, seja nos conselhos, seja nas associações, discutindo a nossa cidade, dialogando com o governo. E nesta casa não será diferente. Não serei um salvador da pátria, nem quero ser. Mas nesta casa não será diferente. Quero fazer um trabalho de unidade, primeiro, com os novos pares aqui nessa casa, com os vereadores dessa casa, com cada um, dialogando e discutindo, debatendo as necessidades do nosso município. Também quero fazer discussões, debates necessários que avancem na vida do nosso povo com o governo, seja com os secretários, com o prefeito, vice-prefeito. É dessa forma que nós podemos avançar no desenvolvimento da nossa cidade. Nós precisamos discutir geração de emprego e renda, nós precisamos discutir a infraestrutura do nosso município, nós precisamos discutir as necessidades da nossa gente. Eles estão sedentos porque o poder público faça algo de fato, concreto. Que a política que existe, e ela tem que ser saudável, ela possa continuar existindo. Mas a ânsia, a vontade, o desejo de trabalhar pela nossa gente tem que ser maior. E para isso eu estou pronto aqui para fazer discussões, debates de alto nível, defendendo sempre o interesse do nosso povo. Não foi para isso. Não foi para isso que cheguei aqui, para fazer outra coisa.
Como disse, discussões e debates de alto nível. Mas se precisar rolar no chão, nós vamos rolar no chão também. Eu espero que não precisamos chegar nesse ponto. Quero contribuir, como disse, repito, defendendo o interesse da nossa cidade. Sem querer ser o salvador da pátria, sem querer ser melhor que ninguém. Mas alguém que contribui com a vida da nossa cidade. Muito obrigado. Com a posse do vereador Luiz Alves de Souza, coloco em discussão as atas da sessão camarária do dia 19 de 11 de 2018. Não havendo manifestação, considero a mesma aprovada. Solicito ao secretário que proceda à leitura de expediente recebidos de diversos. Da Unimed Tupã, convite para a inauguração do Jardim Sensorial Vida Iluminada, que ocorrerá no dia 1º de dezembro. Da primeira vara civil da comarca de Tupã, decisão a respeito de ação civil de improbidade administrativa, onde consta como requerido o vereador Tiago Matias. Da Justiça Eleitoral de Tupã, ofício informando o resultado da votação obtida pela coligação formada pelos partidos PRB, PCdoB, DEM, PRP e PPS. Do advogado Eliseu Borsari, ofício requerendo pagamento regular dos subsídios do vereador Tiago Matias. Da Secretaria Municipal de Relações Institucionais, ofício informando cirurgia realizada pelo prefeito Ricardo Raimundo. Da Diretoria de Departamento de Trânsito, ofício resposta às indicações dos vereadores Tiago Matias e Gilberto Neves Cruz. Da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, resposta à moção de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Do Ministério das Cidades, resposta à propositura de iniciativa do vereador Tiago Matias. Do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ofício informando decisão de contas da Prefeitura Municipal referente à aquisição de playgrounds. Da Prefeitura Municipal, convites para formaturas do programa Time do Emprego e também Escola Profissionalizante. Da Presidência da República, ofício informando o encaminhamento ao setor competente de propositura do vereador Renan Vitor Pontelli. Senhor presidente, esses eram os expedientes recebidos de diversos. Solicito ao secretário que proceda à leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores. Não há, senhor presidente. Solicito ao secretário que proceda à leitura do expediente encaminhado pelo senhor prefeito municipal. Prefeito encaminha a casa, emenda número 1 ao projeto de lei complementar 17/2018, altera o anexo único. E também encaminha a casa pela Secretaria Municipal de Governo, ofícios encaminhando cópia de documento, bem como a ata da reunião do Conselho Municipal da Educação do dia 28 de julho do corrente ano, que tratou do assunto referente à LDO, e também decisão do Conselho Municipal de Educação referente à aprovação da propositura do projeto de lei 58/2018 do Orçamento 2018. O expediente será encaminhado às comissões competentes. Solicito ao secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Indicações. Indicação do 912/2018, de autoria do Questão de vereador. Questão de ordem, senhor Capitão presidente. Neves. Solicito que as indicações sejam consideradas lidas em blocos. É regimental e consulta às lideranças Meirelles, Capitão Neves, Charles, Amauri Ribeirão. Se concorda que as indicações sejam consideradas lidas em conjuntos. De acordo, presidente. Coloco em votação, então, o requerimento para a leitura em conjunto das indicações de número 912 a 938. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. As indicações serão encaminhadas às autoridades competentes. Realizada a leitura das indicações, indago ao secretário se há inscrições para a tribuna livre. Não há, senhor presidente. Não havendo inscrições para pronunciamento na tribuna livre, solicito ao secretário que proceda a leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores. De autoria do vereador Augusto. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir aos senhores vereadores, devido ao nosso tempo do orçamento, que não discutíssemos, então, as moções, somente lá na explicação pessoal, porque nós temos só 30 minutos e o tempo é bastante curto. Então, se for possível, é um pedido da presidência, aí depois, na explicação pessoal, a pessoal discute as moções.
Moção de número 443, 2018, de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres, manifesta congratulações pelo 5º aniversário de fundação da Igreja Apostólica Graça para as Nações, Agnus. Em discussão, moção de número 443, 2018, de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres. Está em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Moção 445, 2018, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, manifesta congratulações aos novos padres que assumirão as paróquias de Tupã a partir de 2019. Em discussão, a moção de número 445, 2018, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria dos vereadores Eduardo Aquile da Mitsu e Gilberto Neves Cruz, moção 446, 2018, manifesta congratulações à atleta Alana Martins Maldonado pela conquista da medalha de ouro no Campeonato Mundial de Judô Paralímpico, realizado no dia 17 de novembro em Lisboa, Portugal, onde sagrou-se campeã mundial na categoria 70 quilos feminina. Em discussão, a moção de número 446, 2018, de autoria dos vereadores já citados. Está em discussão. Questão de ordem. Questão de ordem. Gostaria de pedir ao nobre vereador se eu posso subscrever essa moção. Capitão, autorizado. Todos estão abertos a todos subscrevê-lo. Continua em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. De iniciativa do vereador Gilberto Neves Cruz, moção 447, 2018, manifesta congratulações à paróquia São Judas Tadeu de Tupã e toda a equipe organizadora da Quermesse e Festival de Prêmios, realizada nos dias 16 e 17 de novembro. Em discussão, moção de número 447, 2018, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria da vereadora Thelma Tulim, moção 448, 2018, manifesta congratulações a todos os delegados de polícia de Tupã em razão do Dia do Delegado de Polícia, comemorado em 3 de dezembro. Em discussão, moção número 448, 2018, da vereadora Thelma Tulim. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Moção 449, 2018, de autoria da vereadora Thelma Tulim, manifesta congratulações à Ordem dos Advogados do Brasil em razão da criação do Plano Nacional de Prevenção das Doenças Ocupacionais e de Saúde Mental da Advocacia. Em discussão, moção de número 449, 2018, de autoria da vereadora Thelma Tulim. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Igualmente de autoria da vereadora doutora Thelma Tulim, moção 450, 2018, manifesta apoio ao projeto de lei 656, 2018, do deputado estadual Gil Lancaster, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de protetor solar para pessoas que fazem ou concluíram o tratamento de câncer de pele no estado de São Paulo. Em discussão, a moção de número 450, 2018, de autoria do vereador Thelma Tulim. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria dos vereadores Alexandre Combate e Eduardo Aquile da Mitsu, moção 451, 2018, manifesta pesar pelo falecimento do pioneiro Massal Ueda. Em discussão, a moção de número 451, 2018, de autoria do vereador Alexandre Combate e Eduardo Aquile da Mitsu. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Moção 452, 2018, de autoria dos vereadores Eduardo Aquile da Mitsu e Renan Vitor Pontelli, manifesta congratulações ao Grupo Amigos de Varpa por instalarem o sinal de internet gratuita nas proximidades da Praça Central do Distrito de Varpa. Em discussão, a moção de número 452, 2018, de autoria dos vereadores Eduardo Aquile da Mitsu e Renan Victor Pontelli. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria do vereador Walter Moreno Panhossi, moção 453, 2018, manifesta pesar pelo falecimento do senhor João Marim. Em discussão, moção 453, 2018, de autoria de Walter Moreno. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo,
colocamos em discussão. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria dos vereadores Osmídio, Fonseca Castilho e Pastor Eliezer, moção 454/2018, manifesta pesar ao terceiro sargento PM Andréia dos Santos em razão do falecimento de seu pai, senhor Isildo Soares dos Santos. Em discussão, a moção de número 454/2018, de autoria dos vereadores Osmídio, Fonseca Castilho e Pastor Eliezer, está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Moção 455/2018, de autoria do vereador Renan Vitor Pontelli, manifesta pesar em razão do falecimento do senhor José Laós Romero. Em discussão, a moção de 455/2018, de autoria do vereador Renan Victor Pontelli, está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria do vereador Walter Moreno Panhossi, moção 456/2018, manifesta pesar pelo falecimento do ex-vereador Dr. Valdemar Manzano Moreno. Moção de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu gostaria de assinar essa moção e assim que fosse estendida hacia toda a casa, se possível. Sim, essa moção, inclusive, é de todos os vereadores, já está o nome de todos os vereadores, e aqueles que não assinaram, já colhemos assinatura também. Então, pela discussão, a moção de 456/2018. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Moção 457/2018, de autoria do vereador Antônio Carlos Meireles da Silva, manifesta congratulações à Atleca, Academia Tupanense de Letras, Ciências e Artes, pela passagem do seu 5º aniversário de fundação no dia 14 de novembro. Em discussão, a moção número 457/2018, de autoria do vereador Antônio Carlos Meireles, está em discussão. Ninguém querendo discutir, pela ordem, colocamos... senhor presidente. Pela ordem. A permissão para subscrever? Está todos os vereadores querendo subscrevê-la. Continuando em discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Senhor presidente, estas eram as moções apresentadas pelos senhores vereadores. Algumas moções de pesares nós vamos cumprir e depois de um minuto de silêncio após o expediente. Dando sequência à sessão ordinária, indago ao secretário se há requerimento para deliberação. Não há, senhor presidente. Não havendo requerimento, solicito ao secretário que proceda à chamada do primeiro vereador inscrito. Não há inscrito, senhor presidente. Não havendo vereador inscrito, declara encerramento do expediente e dissemos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura do expediente constido na pauta. Senhor presidente, há necessidade juntada dos pareceres relativos ao projeto, sendo assim, a necessidade de suspensão da sessão. Consulto às lideranças para que possamos dar, as comissões possam dar o parecer de algumas emendas, 5 minutos, para que nós... De acordo, senhor presidente. De acordo. 5 minutos dá, né? Há uma solicitação aqui de um membro da comissão por 10 minutos. As lideranças concordam? De acordo, senhor presidente. De acordo, então está suspensa a sessão por até 10 minutos. Está reaberta a sessão. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes contidos na pauta. Senhor presidente, temos o projeto de lei número 58/2018, de autoria do senhor prefeito municipal, estima a receita e fixa a despesa do município de Tupã para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. A este projeto temos a emenda também do prefeito municipal, que altera o artigo 3º, Coloco em discussão a emenda 1 ao projeto número 58 de 2018, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão.
Aprovados por todos. Aprovada a emenda, coloca-se então em votação o projeto de lei número 58/2018. Em primeira discussão, projeto de lei 58/2018, de autoria do prefeito municipal. Está em discussão. Pela discussão, vereador Charles. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, a população que nos acompanha aqui na galeria e também em casa pela internet e a TV Câmara, nosso boa noite. Senhor presidente, o orçamento vai ser votado agora. Nós somos favoráveis, né, do jeito que agora ele está. Tinha algumas inconsistências que nós entendíamos. Sentamos hoje aqui na sala de reuniões da Câmara com o secretário de governo, Moacir Monari, e os demais vereadores para discutir e acertar alguns pontos. E eu fiquei muito feliz na tarde de hoje, porque nós propusemos, né, uma sugestão para que dentro do orçamento fosse enviada essa emenda, inclusive que mexe nos fundos municipais, entre eles o esporte, né, e a cultura e o meio ambiente, para que aumentasse esse valor. Na verdade, o Fundo Municipal de Cultura foi criado em 2013 e prevê que o município aplicasse, até então, 0,15% do orçamento líquido no Fundo Municipal de Cultura. E não vinha sendo cumprido até o momento, né, nem da gestão anterior, nem na atual gestão. E com essa emenda, que acabou de ser aprovada, que foi feita ao orçamento, que eu espero também seja aprovado, a cultura hoje contará com o Fundo Municipal de Cultura num valor de R$270 mil. É um dinheiro considerável para a área da cultura, porque eu milito na área da cultura há muitos anos, inclusive fui secretário, nós não tínhamos esse instrumento disponível, e é um dinheiro que realmente fará a diferença, né? Pelo que eu percebi na emenda, o dinheiro foi relocado do próprio orçamento da Secretaria e justamente a Secretaria, assim como a do Esporte e a do Meio Ambiente, utiliza-se do fundo como um instrumento para viabilizar as ações, os projetos das respectivas secretarias. Então, na verdade, o orçamento saiu do orçamento e vai para o Fundo Municipal de Cultura, onde o Conselho vai ajudar a decidir o que vai ser feito com esse orçamento. Então, fiquei muito satisfeito com a discussão entre os vereadores e o Executivo, que eu acho muito salutar. Infelizmente, até o momento não acontecia, e agora parece que nós estamos entrando numa harmonia entre os poderes que, como eu já disse, é salutar para a nossa população, né? Então, eu quero agradecer ao Executivo por ter realizado essa emenda aos moldes dos pedidos dos vereadores, até porque, para cumprir a legislação vigente, nós não estamos pedindo favor, simplesmente o estrito cumprimento legal. Então, fica aqui o nosso pedido de voto favorável ao orçamento, para que a gente possa continuar os nossos trabalhos na casa. Muito obrigado, senhor presidente. Era só. Projetos continuam em discussão. Pela discussão, vereador Ribeirão. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos dá a honra da presença, população que nos assiste pela TV Câmara, nossa muito boa noite. Senhor presidente, como eu sou aqui o decano, né, que tem mais tempo de Câmara, toda vez que um projeto é discutido antecipadamente entre o Executivo e os vereadores, a discussão, quando a gente fala em discussão, não é briga não, gente, é discussão ao que tem que consertar, o como tem que mudar, o que não está bom e o que tem que ficar bom para a população. E eu, na mesma linha que o Charles, eu tenho aqui que parabenizar que o Executivo, até que enfim, está acordando que a Câmara é representada por 15 vereadores, que representa toda a população de Tupã. Então, aqui, quando eu falo, ou outro vereador fala, ele está falando em nome do povo. Já deixo como sugestão, está aqui o secretário de governo, muito obrigado pela presença, o senhor Moacir, até falamos agora na sala, que isso deveria acontecer com um pouco de antecedência, que não precisava fazer as coisas às pressas.
Aí podem dizer, mas os vereadores estão aí há 40 dias, 90 dias, já podia ter discutido. Não, não é essa discussão que eu me refiro. Discussão de projeto é aqui na tribuna, é o que eu estou fazendo agora. Agora, o conserto do projeto pode ser feito através de pedido dos vereadores, solicitação, feito pelo próprio governo, como foi feito hoje. Ou cria-se uma confusão na Câmara e os vereadores começam a fazer emenda, aí vem para o debate, aí entra a questão política, e um é contra, outro é a favor, e quem perde é a população. Então, nesse sentido, eu parabenizo a atitude que teve, não só nesse projeto, como teve mais 2 reuniões dessa, onde nós pudemos colaborar dando sugestão. Exemplo, quando eu peguei o orçamento, eu falei, mas não é possível que o Fundo Municipal de Esporte vai ter R$ 1.500 no ano para fazer trabalho de incentivo ao esporte. R$ 1.500 no ano, gente, pouco mais de R$ 100 por mês. Não dá para fazer nada. Quer dizer, então não precisa nem pôr. Mas o Executivo entendeu, os vereadores presentes participaram, entenderam, e o Executivo fez uma emenda aumentando o fundo para 31.500. Essa não é a verba total do esporte. A verba total do esporte é 4.055.000. Porém, o fundo tem autonomia, porque o orçamento, o prefeito pode falar, não vai gastar, não vai fazer. O fundo, o conselho decide que os projetos vão gastar e esse dinheiro não pode ser retirado de uma secretaria e mandar para outra. Essa é a importância do fundo. O outro exemplo é o Fundo do Meio Ambiente. Pasme, o valor para o ano era R$ 3.000, era R$ 250 por mês. Não dava nem para fazer um panfleto a favor do meio ambiente. Quanto mais fazer um projeto de reflorestamento dos rios de Tupã, pelo menos um projeto, para requerer dinheiro no governo estadual, na Secretaria do Meio Ambiente. Então, é muito pouco, ou melhor, é nada. É como você dar R$2 para o cidadão e falar para ele ir no supermercado. Não vai fazer nada. Então, o governo sensibilizou com a discussão dos vereadores, a gente colocou a questão, os vereadores concordaram, e o governo aumentou o fundo do meio ambiente para R$ 33.000. Não houve mudança, conforme eu disse, saiu do mesmo lugar que a secretaria e foi para o fundo. Volto a dizer, qual é a importância disso? O conselho, que é representado pela população de Tupã, em conjunto paritário com o executivo, tendo algum projeto no meio ambiente, esse conselho vai votar, isso é bom ou isso é ruim, e vai se gastar o dinheiro ouvindo a população. Isso é muito importante, e é muito importante como hoje a Câmara está cheia, a participação das pessoas, porque o pior é aquele que não vem, que não sabe o que está acontecendo e fica criticando. Então é preciso que venha, que leia, que pergunte, porque falar o que os outros falaram, gente, é a pior coisa do mundo. Porque eu vejo muita gente criticando aqui em Tupã, assim, ouvi falar do fulano e sai falando também. Não pode, é fake news, né? Então nós temos que participar e saber. Então, hoje, outra coisa que estava faltando, que isso é lei, está na lei do nacional, o relatório prévio do Conselho de Educação, o orçamento vem, e por um lápis foi dito para nós aqui que não tanta coisa para fazer, e é mesmo, o orçamento é uma peça muito grande. Mas é preciso, para aprovar o orçamento, isso está na lei, que tenha um relatório prévio do Conselho de Educação. Volto a dizer, o Conselho é representado pela sociedade. Isso é importante, para ele saber que está de acordo, porque tem que ver se 25% da educação, e de que o prefeito quer fazer lá, está mais ou menos direcionado para aquilo que interessa à população. Então, essa contribuição, quem ganhou com isso? A população. Agora, se o prefeito endurece, não, nós temos voto e vamos votar, sempre quem perde é a população. Então, são pequenas discussões, mas que legalizam o projeto, que dá condição de trabalho, e nós temos que nos preocupar, sim, com a justa reclamação da população da cidade, quando reclama que as coisas não estão boas. Agora, na hora de votar o plano do investimento do ano que vem, a gente tem que ter essa discussão representando a população. Então, mais uma vez, eu disse hoje na reunião
que se consertasse aquilo que nós entendíamos que dava para consertar, eu votaria favorável, porque não estou aqui para votar contra. Nós estamos aqui para votar a favor daquilo que é certo e é bom para a cidade. E, nesse caso, eu declaro o meu voto favorável e peço, inclusive, aos vereadores que votem favorável, porque esse relacionamento, apesar da independência, executivo faz as obras, vereador não pode fazer obra, lá quem cuida desses investimentos é o prefeito. Esse é o momento de os vereadores participar e contribuir, ou através de emenda ou de sugestão, como foi feito. Então, acho que dessa forma é bom para todo mundo, e não é que, virou todo mundo executivo, não. Nós pegamos um projeto, inserimos ideias nele, representando o povo, e o executivo ouviu os vereadores que representam a população. Só não ouviu o que eu pedi na última reunião, que deveria ter emenda impositiva para os vereadores, direcionar para a saúde e para as entidades sociais do município, que isso é feito todo ano e não tem participação dos vereadores. Acho que é uma ideia que tem que ser amadurecida para o futuro. Então, meu voto será favorável. Muito obrigado. Projeto número 58 de 2018 está em discussão. Pela discussão. Pela discussão, o vereador Luiz Alves. Senhor presidente, como eu já fiz a saudação no início da sessão, durante a posse, tratando desse assunto do orçamento, e para quem não sabe, esse orçamento é discutido na última sessão do mês de novembro e, claro, elevado para 2019. Como já foi dito aqui, o vereador Charles e o Ribeirão, que me antecederam, diz que, de verdade, tivemos na sala de reunião desta casa todos os vereadores com o executivo discutindo ou tentando acertar da melhor maneira esse orçamento, qualificando em cada setor os recursos necessários. Eu penso, na minha avaliação, que nós poderíamos ter antecipado isso. Eu, enquanto conselheiro de saúde, por exemplo, critiquei lá na reunião do conselho, com o então secretário que se encontrava lá, a forma como se foi montado esse orçamento. Como disse aqui na audiência pública da Câmara e no Conselho, foi uma espécie de Ctrl-C, Ctrl-V. Felizmente, a reunião hoje acabou dirimindo e discutindo, melhorando todo esse orçamento. Mas eu quero chamar a atenção de que forma chegou a esses números em cada secretaria. Primeiro, eu entendo que tinha que passar pela mão de cada secretário, com seus diretores, com o Conselho, em primeiro lugar. Depois vem a audiência pública do município, da Prefeitura Municipal, com a sociedade e o governo e quem mais quiser fazer parte, para depois vir para esta casa tudo já facilitado, para que esta casa tenha condições de avaliar e fazer as suas emendas, é claro, isso é regimental. O que não podemos aceitar é que inicialmente seja um Ctrl-C, Ctrl-V, coloca uma majoração, uma correção pertinente, e aí se tem o orçamento. Não, é preciso sentar o secretário com os seus diretores, entendendo a situação de cada setor, de cada secretaria, se for o caso, ele discutir com a sociedade ali num primeiro momento, para depois fazer uma audiência da prefeitura, para depois vir para casa, e a casa, aí se quiser fazer uma audiência como foi feito, claro, e aí até chegar a esse ponto. Mas o que nós tivemos foi tudo ao contrário. O que se sabe é que poucos ou quase ninguém do secretariado discutiu. Primeiro teve uma audiência pública para depois chegar no Conselho de Saúde, e aí, para não prejudicar o andamento da cidade, eu, então, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho de Saúde, com ressalvas e após questionamentos, nós acabamos aprovando, mas não é assim que funciona. Não é o Ctrl-C, Ctrl-V. Nós temos que fazer o debate, aí como foi dito em várias oportunidades, nós temos que tirar, seja o secretário, diretores e o próprio governo, de uma forma geral, da zona de conforto. Nós precisamos discutir. Isso é orçamento participativo. Não é empurrar de goela abaixo e aí, de última hora, como teve que discutir hoje aqui, fazer as devidas correções.
Felizmente, dentro do que se apresenta, as dificuldades, enfim, o bom senso de cada vereador, o bom senso do próprio governo que esteve aqui na sala de reunião prevaleceu, e eu quero parabenizar e dizer que dessa forma tem meu voto favorável, mas deixando a ressalva que para o próximo ano nós precisamos fazer uma discussão melhor e mais aberta para a sociedade e com o secretário de uma maneira geral. Eu acredito que dessa forma nós podemos melhorar o orçamento do município. Muito obrigado, senhor presidente. Projetos continuam em discussão. Pela discussão, o vereador Meireles. Boa noite, presidente, toda a população, nobres pares. Muito obrigado pela presença de todos. A política é isso, é a presença da população nessa Casa de Leis, né? É muito importante. Então, nós tivemos aí vários diálogos, e eu quero enaltecer aqui o belo trabalho da Comissão de Finanças, na pessoa do Paulo, que se empenhou bastante, e isso é importante. Eu quero colocar aqui também o Ribeirão, a Mauri, Charles, né? Enfim, todos os nobres pares aqui, pensando na cidade de Tupã. Então, quando, em nome do governo, a gente ligou para os nobres pares, todos os vereadores, nessa sala de reuniões, pensando na cidade de Tupã. Então, aqui deixo meus parabéns pela essa Casa de Leis, porque realmente, nobres pares, pensa em Tupã, e o diálogo sempre vai prevalecer. Então, o ano que vem, se Deus quiser, vamos se empenhar nisso, sentar antes, dialogar antes, para que realmente as coisas possam vir afinadas. Eu sempre falo e brinco que a cidade de Tupã é como fosse um violão, né? Cada corda desse violão simboliza aí os nobres pares aqui, né? E quem toca esse violão, muitas vezes, é o prefeito. E essa melodia desse violão é a educação, é a saúde para toda a população. E os nobres pares pensou nisso, pensou em vocês. Parabéns, essa Casa de Leis, e peço voto favorável. Projeto 58, 2018, continua em discussão. Pela discussão, o vereador Paulo Henrique. Presidente, nobres vereadores, população que nos prestigia aqui, boa noite. É um prazer tê-los aqui na sessão. Nós sabemos da audiência que nós temos na TV Câmara, mas vocês aqui mudam bastante a forma de agir, de pensar, e principalmente na forma da gente administrar o dinheiro de vocês. Eu acho que isso é fundamental quando a gente está aqui desse lado, essa transparência e esse cuidado, presidente. Realmente nós tivemos aí um dever de casa, junto com todos os vereadores, junto com o secretário, aqui na nossa cidade, onde a gente realmente discutiu um pouco o orçamento. Mas é para a população entender o que está sendo feito aqui. É como se você fosse na sua casa fazer o orçamento para 2019. Imagina o seguinte, que vocês ganham, vamos lá, R$1.000, 10 mil por mês de salário. E esse salário, vezes 10, vezes 12, vai dar uma receita que você vai ter para gastar. E é isso que a gente cobra do prefeito, que ele faça como nós fazemos na nossa casa. Se ele tem aberto por secretaria um orçamento de 204 milhões, que ele abra esse número na unha. Que ele faça isso realmente de uma forma que traga tranquilidade para a gente, saber que no final do ano de 2019 não vai acontecer o que está acontecendo agora. A dificuldade que a prefeitura vem enfrentando. Que o prefeito, junto com os seus secretários, entenda que a hora de cortar não é cortar tudo. Porque quando você passa dificuldade na sua casa, você não corta tudo. Algumas coisas você não consegue cortar. Você não consegue cortar a luz, a água. Você não consegue cortar, às vezes, o salário do seu funcionário que está lá porque ele precisa receber.
você não consegue deixar de tampar um buraco, porque a cidade hoje passa por uma situação complicada. Isso é discutido agora, no orçamento. O orçamento, ele participa dentro do programa, são de 3 formas. Plano plurianual, é quando você estabelece durante 4 anos o que você quer de meta. Lei de diretrizes orçamentárias, é quando você pega essas metas, senta e rabisca para o ano o que você vai fazer de prioridade. E o orçamento é a execução disso. E quando a gente pega o orçamento sendo mal discutido, ou simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, ou simplesmente fazendo como era feito antes, acontece o que está acontecendo em toda a administração. E não é só em Tupã. Isso acontece no Brasil todo. Aí as pessoas falam, mas falta dinheiro. Será que falta dinheiro, presidente? Ou será que está faltando um pouco mais de controle sobre como é gasto o nosso dinheiro? Nós estamos falando de uma receita corrente, que a receita corrente é tudo aquilo que entra de impostos, sem contar emendas de deputado, de 160 milhões. Eu acho que vai fechar um pouco menos para 2018. Eu acho que fecha com 152. Mas o secretário veio aqui e falou que vai fechar com 160, o Cláudio Zapolato na audiência pública. Só que quando a gente olha o orçamento, e já fica como dever de casa, para que a gente já comece a olhar isso para frente, no projeto, no orçamento que está aqui, para o ano de 2019, está contabilizado 178 milhões. Se nós formos fechar com 160, dá uma diferença de 16 milhões. Ou seja, Luiz Alves, eles estão afirmando para a gente que lá, para 2019, vai ter um aumento de 16 milhões na receita. Da onde vem esse número? Que foi isso que a gente questionou aqui. Correção, não sei se dá essa correção. Sim, aumenta tudo, mas não dá esse número. Porque a gente pega a receita corrente líquida, Ribeirão, em 2015 ela era de 126, em 2016 ela era de 139, em 2017, 142, em 2018 eu acho que vai fechar com 152, acho não, é a tendência do que está aí hoje. Para você pular para 2019, para 178, e aqui nós estamos falando, não é do projetado, não é de emenda, que a gente está achando que algum deputado vai mandar para Tupã, porque nós temos um projeto, nós temos uma perspectiva que para 2019, dado que nós tivemos a eleição do Mota, de vários outros deputados, do Henrico, de vários outros deputados aqui, que vai vir mais dinheiro para a nossa cidade, porque isso é projetado. Nós estamos falando de receita. É aquilo que o município vai arrecadar, é o salário. É o salário, para quem está me ouvindo, é o salário que o senhor vai ganhar todo mês. É isso que nós estamos falando. E aí eu estou prevendo que para 2019 vão vir 178 milhões e o número não me mostra isso. E aí o que acontece, Ribeirão? Eles estão orçando tudo as despesas em cima do número de 178 milhões. E vai chegar lá em 2019 e vão ver que esse dinheiro não existe. Que não vai ser 178, vai ser 170, 165. E aí essa diferença é aquela diferença que falta, que a gente fica esperando, pelo amor de Deus, que a Câmara devolve o dinheiro para a Prefeitura pagar o 13º. É isso. Hoje, analisando o número, eu vejo que isso é um dever de casa, e falei isso com os secretários que vieram aqui, que olhem isso realmente na unha, porque é dinheiro. E o dinheiro você tem que administrar olhando ele todo dia. Eu vejo o meu extrato bancário quase todo dia, para saber se tem algum lançamento a mais, um lançamento a menos. Qualquer empresa é assim, e também na prefeitura não pode ser diferente. Nós não vamos votar contrário ao orçamento, mas o que a gente espera, até não só de mim, mas de todo mundo da comissão, até conversando com o capitão, como todo mundo, é que para 2019 não venha para cá um orçamento que a gente escute aqui, que foi um orçamento que não foi aberto na unha. Ah, mas isso não é responsabilidade do vereador. Pois é, vai ser a minha. Porque eu fui eleito falando que eu iria fazer isso. Eu não vou fugir disso, presidente.
Tem outros vereadores que têm disponibilidade para viajar, para trazer projeto, emendas. A minha disponibilidade é ajudar o prefeito a administrar o nosso dinheiro de uma forma responsável. E não é falando que eu tenho mais conhecimento ou menos conhecimento, é a gente somando ideias, porque os números estão com eles, não estão com a gente. Para a gente conseguir esses números aqui, é um sacrifício de entrar no portal da transparência para pegar. Estava até discutindo agora com o meu assessor, pega o valor, não pega o valor, não tem lá no portal da transparência, mas está aqui, está de lá. Quando a gente quiser ver o orçamento, o que a gente espera é que as comissões que são deliberativas mandem isso, tem uma palavra que todo mundo usa aqui, a contento, onde seja bem discutido nos conselhos. Discutido não é como foi feito em alguns conselhos, como o da saúde, como o próprio Luiz Alves comentou, como foi feito hoje no Conselho da Educação, com 6 conselheiros apenas. Sabe, mas tá lá, foi feito. Olha como você é chato. O cara fez e você ainda está pegando no pé. Gente, é a mesma coisa que o seu filho vai entregar um trabalho na faculdade, ele tem que entregar no dia, ele deixou para fazer em cima da hora. Mas isso aqui não é um trabalho de casa. Isso aqui é o orçamento do nosso município, gente. E se nós, vereadores, não começarmos a realmente mudar a forma, o sarrafo de como era feito, e isso começar a entrar realmente aqui, onde nós temos vereadores que conhecem do esporte, que conhecem da cultura, que conhecem da educação, que conhecem do meio ambiente, que conhecem da área da assistência social, e debruçar para ver se aquilo que está sendo orçado vai ser realmente executado. Que isso é o segundo trabalho nosso, que é você colocar o que você vai fazer no orçamento, abrir esses números junto com os secretários e nós, vereadores, cobrarmos para que realmente aquilo seja feito. E se não for feito, que tenhamos alguma explicação para isso. Não acontecer como foi semana passada, que nós tivemos uma suplementação de 12 milhões. E isso não vai ser usado para votar contra o prefeito, porque ninguém quer deixar que o prefeito pare de pagar as contas. O que a gente quer é que ele comece a realmente colocar um secretário gestor, que ele discuta, pastor Eliezer, com o secretário do Meio Ambiente e de Agricultura, quais são os seus projetos, o que ele quer fazer. Mesma coisa nos fundos municipais aqui da educação, do esporte, da agricultura, do meio ambiente, para que quando chegue lá em 2019, a gente chegue com a conta em dia. Vai ser difícil, não vai ser fácil, porque realmente cada dia está mais apertado o orçamento. Mas se a gente não colocar uma lupa em cima disso, gente, nós vamos ficar sempre correndo atrás do rabo. E a população já está cansada disso. Volto à palavra e meu voto favorável e parabéns pela atitude de discutir hoje, que não seja só agora, que seja sempre. Presidente. Continua a discussão o projeto de número 58/2018, de autoria do prefeito municipal. Pela discussão, a vereadora Thelma Tolim. Senhor presidente, membros da mesa, meus colegas, a todos que nos assistem, um momento muito importante a Câmara estar assim, com tantas pessoas pessoalmente assistindo. Nós sabemos que pela TV Câmara e pela internet, muitas pessoas, senhor presidente, assistem à sessão da Câmara e ela é importante porque aqui é que acontecem as decisões sobre o orçamento. Importantíssima reunião de hoje, onde vieram os técnicos da Prefeitura, os secretários, e eu quero esclarecer a questão do orçamento da assistência social. Enquanto estive na secretaria, me preocupei bastante com a questão orçamentária, até porque a lei do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, que é uma lei federal, determina que todo recurso, ou grande parte do recurso da assistência social, passe pelo Fundo Municipal da Assistência Social e, por conta disso, seja avalizado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, que é um conselho deliberativo. Por esse motivo, nós vemos a Secretaria de Assistência Social aqui ter R$ 618 mil apenas
para o ano todo, mas o Fundo Municipal de Assistência Social ter R$ 6.099.000, assim como o Fundo Social de Solidariedade, R$ 1.450.000. A assistência social é um trabalho contínuo que deve ser respeitado. Os trabalhos ali, quando não realizados, têm um reflexo direto nas famílias mais necessitadas, nas crianças, nos idosos, nas mulheres. Então, eu quero agradecer ao prefeito municipal, através da equipe aqui presente, que esteve hoje, esclareceu, explicou, diferentemente de alguns outros fundos, esse fundo precisa, esse recurso precisa estar no fundo e passar pela avaliação do Conselho. Isso é um orçamento participativo, isso significa dividir responsabilidade com as pessoas da comunidade, já que o Conselho Municipal é um conselho paritário, metade das pessoas são do poder público e metade das pessoas são da comunidade. Então, o que nós vemos é que haverá, a partir desse ano, efetivamente o controle de tudo isso pelo Conselho Municipal. Parabéns. Eu quero já declarar, senhor presidente, o meu voto favorável a esse orçamento. O projeto continua em discussão. Pela discussão, a vereadora Mauri. Senhor presidente, nobres vereadores, as pessoas que estão aqui nos acompanhando, não vou repetir o que já falaram, nós vamos complementar aquilo que achamos conveniente, porque nós fomos abordados esses dias, as pessoas estavam falando sobre o orçamento, e algumas pessoas disseram, vocês vão ver o orçamento lá, a cidade está cheia de buraco, precisa tapar esses buracos, e assim por diante. E uma série de outras situações que os munícipes nos procuram, os cidadãos, de uma maneira democrática, para discussão a esse respeito. Então, esse momento, para os vereadores, é um momento em que a Câmara Municipal aprova os instrumentos econômicos, financeiros, para que o prefeito desenvolva a sua política nas diversas áreas do município. Então, já foi dito aqui, toda a população sabe, vereador não constrói ponte, vereador não faz estrada, vereador não faz pavimentação, isso é função do executivo. No entanto, para que o executivo possa realmente fazer isso, ele precisa ter o orçamento. E esse é o momento, então, que a Câmara Municipal discute esse orçamento para o ano que vem. É um orçamento que está orçado em 204 milhões, a gente entende que há aí está superestimado. Se neste ano aqui nós vamos chegar, no máximo, a 160 milhões, evidentemente que dificilmente, no ano que vem, nós chegaríamos a 204 milhões. No entanto, é preciso também observar que os técnicos que executam essa tarefa não é uma coisa muito fácil. É muito difícil, num país como o nosso, a gente viver de planejamento, a gente viver de previsão. Não se sabe realmente, neste momento, o que é que vai acontecer com a nossa economia. Nós teremos tendências econômicas novas, um novo governo, que já disse que vai abandonar a economia que vem sendo desenvolvida, um pouco diferente, mas no princípio são todas iguais, desde a época que o Collor se elegeu, o Itamar, eles vêm seguindo um sistema econômico que tem lá as suas variações, mas todos foram mais ou menos semelhantes, os princípios são os mesmos. No governo Sarney, no governo Fernando Henrique Cardoso, no governo Lula, no governo Dilma, e inclusive no próprio Itamar. E anuncia-se que haverá modificações radicais. Então, de fato, fica difícil você prever. Então, acho até que é conveniente que se faça
uma previsão mais otimista do que uma previsão pessimista. Até porque, se você fizer uma previsão pessimista, isso pode acabar trazendo uma situação não muito animadora em relação ao município. De qualquer maneira, é preciso dizer que a Câmara está votando, mesmo numa questão superestimada, a questão dos buracos. Ah, vocês estão vendo isso? Sim. Está orçado aqui para o ano que vem R$ 2.222.000 para recapeamento. Além de recapeamento, tem também pavimentação, são mais aproximadamente R$ 3.200.000. Então está aqui, né? Quem vai executar não somos nós, mas nós estamos fazendo a parte com essa preocupação. Então, por exemplo, na área de saúde, que é outra área que a gente recebe muita consideração dos munícipes, nós temos um orçamento aqui de praticamente R$ 54 milhões. E dentro desse orçamento está previsto a assistência médica ambulatorial, UPAs, os ambulatórios, a primeira assistência, tudo isso que já se discutiu esses dias atrás aqui na Câmara Municipal. Então, só nesse sentido, nós temos praticamente R$ 8 milhões que a Câmara está aprovando para que a Secretaria da Saúde, o Fundo Municipal da Saúde, o Prefeito Municipal, possa desenvolver as suas políticas. Porque as políticas de governo são feitas pelo prefeito, para isso que o prefeito foi eleito e para isso que tem a campanha. Durante a campanha eleitoral, os prefeitos, os candidatos, dizem quais são as suas propostas e a população vota numa dessas propostas. E a gente tem, então, que respeitar essas priorizações que são feitas pelo Poder Executivo. Nesse sentido, então, é preciso dizer que há realmente cerca de 25 milhões na área da saúde, que é para investimentos em aplicação direta. Inclusive, há uma destinação aqui de R$ 2 milhões para material de distribuição gratuita, que nós queremos entender que sejam a distribuição de remédio gratuito para a população. Então, tudo isso está sendo instrumentalizado pela Câmara Municipal de Tupã, aprovando, nós não estamos aprovando ponto a ponto a administração municipal, mas a verba no seu todo e num sentido, em algumas situações, realmente são pontuais, como essas que a gente está dizendo aqui, com muita responsabilidade. Eu quero, nesse momento, inclusive, render uma homenagem ao vereador Paulo Henrique, que é o nosso presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Tupã, que batalhou de forma leonina, vamos dizer assim, e conseguiu realmente que isso fosse feito. Essa discussão que nós tivemos hoje já começou na outra semana, que às vezes as pessoas vêm ver a gente aqui na sessão e falam, o vereador vai só na sessão. Não é assim, hoje mesmo nós participamos o dia inteiro discutindo, mas uma reunião muito boa, que já começou na outra semana, e a Comissão de Orçamento foi a responsável, ele e os outros vereadores que pertencem à Comissão de Orçamento, de que a Prefeitura trouxesse as informações que eram necessárias para fundamentar, para que nós pudéssemos, então, discutir. Está de parabéns também o Poder Executivo, que, entendendo essa situação, promoveu essas reuniões para que a gente pudesse, então, chegar a esse consenso e as medidas que precisavam ser tomadas, as emendas, foram feitas pelo próprio Poder Executivo de uma maneira tal que nós chegamos num consenso daquilo que é previsão para o ano que vem. Então, eu acho que essa harmonia é salutar, é boa para o município, para que a gente possa ter, então, agora a nossa função será fiscalizar se isso tudo vai ser cumprido, em relação ao ano que vem, que é a função primordial também do vereador. Então, os instrumentos estão sendo dados. Agora nós temos que fiscalizar. Era isso, senhor presidente. Meu voto é favorável. Continua em primeira discussão o projeto de lei 58 de 2018, de autoria do prefeito municipal. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocamos em votação.
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Não havendo mais expediente a ser analisado na hora do dia, declaramos a mesma encerrada e iniciamos a explicação pessoal. A palavra está franqueada... Questão de ordem, senhor presidente. Questão Só de ordem. queria pedir a Vossa Excelência que nós pudéssemos, ao final da sessão, 1 minuto de silêncio pelo passamento do líder comunitário Celso Ferreira da Silva, diretor de esportes da Associação de Moradores do Distrito de Parnaso. Celso, como era conhecido, foi jogador de futebol do Santos Futebol Clube. Também do senhor Cícero Coelho da Silva, diretor por vários anos e fundador da Associação de Bairros Unidos Venceremos. E, por último, do Henry, que é empresário, ex-proprietário da Yakult, que infelizmente também nos deixou, ele que tem um legado, sobretudo no judô da nossa cidade. Muito obrigado. Antes do término da sessão, nós faremos também para o ex-vereador, doutor Manzano, que também hoje nós aprovamos a moção. A palavra continua franqueada em explicação pessoal. Pela palavra, vereador Luiz Alves. Senhor presidente, já feitos os cumprimentos nesta sessão, eu quero, mais uma vez, ainda falando da nossa volta a esta casa, cumprimentar o presidente do PTB, Anderson Medeiro, demais autoridades aqui presentes, amigos, familiares que se encontram presentes. Muito obrigado pelo carinho, respeito, e ainda saudando o diretor de comunicação da FACESP, Joel Ludovico, que se faz presente, que veio de Ribeirão Preto, especialmente para nos cumprimentar, e fica aqui a nossa gratidão, a família Turra, aqui representada pelo Vitor, enfim. Nós tivemos há pouco essa discussão, acompanhando via as redes sociais, a expectativa da sociedade. Como disse, eu não venho aqui para ser o salvador da pátria, venho aqui para contribuir, discutir, fomentar um debate, sempre em favor da nossa cidade. Claro que a sociedade está sedenta e nós temos que pensar como resolver, por exemplo, a geração de emprego e renda. Eu já disse em outras oportunidades, e repito aqui mais uma vez, nós temos em Tupã algo em torno de 9 mil empresas, CNPJs. Eu fico imaginando, e já fiz umas discussões de bastidores, dos conselhos, das associações, se, através do poder público, fizermos um trabalho organizado de qualificação, seja do empresário que houver necessidade e dos trabalhadores dessas indústrias, das 9 mil empresas aproximadamente, eu quero acreditar que pelo menos uma boa parte delas, vamos pensar aí positivamente, 1/3, 3 mil, possa contratar pelo menos mais um funcionário. Olha só, nós temos 3 mil empregos a mais, girando a economia do nosso município. Porque falar em trazer empresa para cá se fala muito, mas não é tão simples assim. Claro que esse trabalho sempre existe de trazer novas empresas para cá. Mas quando você oferece uma condição favorável aqui, alguém lá vai oferecer outra condição. E nós temos que pensar que nós estamos no oeste do estado, e não é qualquer empresa de outro estado, ou da Grande São Paulo, dos grandes centros, que vai vir para cá. Nós precisamos ter uma mão de obra qualificada. Eu dou como exemplo Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, que é um centro de confecção de lingeries, no bairro Olaria, um bairro muito grande, e que eu tentei trazer, na época, algumas empresas para cá. Mas falou, Luiz, eu não tenho mão de obra, o material que eu for usar lá, eu tenho que levar dos grandes centros, fica tudo caro, eu custei, depois eu tenho que trazer de volta para os grandes centros, enfim. Então, o que nós temos aqui de matéria-prima? O amendoim, nós temos que fomentar alguma coisa nisso, a fotografia. E o que é que se faz para melhorar isso? Não é? Então, nós precisamos discutir isso mais e, nesse sentido, tentar melhorar a geração de emprego. Porque a crise está aí, mas é agora o momento de nos qualificarmos, de debruçarmos sobre as necessidades da nossa cidade, de buscarmos melhoria para a nossa gente. E aí, quando a gente pensa em melhoria, a gente tem que dialogar muito mais. É nesse sentido que eu chego para dialogar não só com os pares nessa casa, mas estou aberto à discussão com a sociedade e com o governo.
E quem me conhece sabe que eu sempre fui muito aberto a discussões, sempre topei um bom debate. É nesse sentido que nós vamos crescer. Sempre fiz de forma muito transparência, ética. Agora, claro que quando faltou o diálogo, precisou a gente ser mais firme, não tem nenhum problema da gente ser mais firme. E muitas vezes alguns ficam temerosos, não é isso. E quando, claro, foi o que aconteceu no passado, o governo não nos ouviu, só nos resta a judicialização. E eu espero que não haja necessidade, outra vez, de a gente fazer valer o direito da sociedade via justiça. Eu penso que o diálogo e o respeito para com essa casa, mas para com esse vereador, enquanto eu aqui estiver, seja fundamental para que a gente avance no desenvolvimento da nossa cidade. Assim todos ganham. Eu cheguei nessa casa, é sabido por todos, com 613 votos. Sou o primeiro suplente, por isso ocupo a vaga deixada aqui pelo ex-vereador. Quarto colocado na coligação e 10º vereador mais votado. Então não estou chegando aqui pelas portas do fundo. Chego de cabeça erguida e desde já agradecendo o respeito de todos os vereadores desta casa, dos nobres pares agora, dos secretários que me cumprimentaram, né, e de toda a sociedade. Foram mais de uma centena de telefonemas e mensagens de gratidão pelo nosso trabalho sempre em favor da sociedade. Sempre fui líder comunitário discutindo as questões da nossa cidade. Não estou aqui como um oportunista. Não estou aqui como um oportunista. Sempre debati a nossa cidade e isso já vai para mais de 30 anos. Então é nesse sentido que a gente quer avançar. Mas eu quero tratar de um outro assunto. Hoje, pensando na nossa cidade, tivemos com o secretário Miguel, secretário de Obras, que de forma muito respeitosa ouviu as lideranças das associações e a qual estive acompanhando. Dialogamos e falamos dos problemas específicos da pasta. E é nesse sentido que a gente gostaria de continuar discutindo, porque facilita o trabalho do governo e resolve o problema da sociedade. E esperamos avançar nessas conversas, nesse diálogo, porque todos ganham. E aí, também hoje, é fruto de um trabalho que eu participei junto com o presidente Walter Moreno e o ex-vereador Zé Maria, que foi a discussão da macrodrenagem, na CPI das obras, que nós olhamos todos os detalhes. E hoje, não por acaso, teve uma audiência pública no fórum daqui da nossa cidade, com o juiz, promotoria, as partes, prefeitura, enfim, discutindo a questão. Alguns vereadores aqui presentes estiveram lá também, vereador Meireles, vereador Ribeirão, vereador Charles, Paulo Henrique, estiveram lá e eu também estive presente com alguns líderes comunitários lá. E a gente pôde ouvir que o juiz foi até compreensivo na situação que se apresenta, porque é muito difícil a questão da resolutividade da macrodrenagem. Nós não estamos dizendo que isso é fácil, é muito difícil. E aí abriu-se prazo e a prefeitura se comprometeu que a partir de abril do ano que vem, vencido todas as fases licitatórias para a homologação da nova empresa, que executará os trabalhos, até o fim do ano, as obras, segundo compromisso do governo com a justiça, com o juiz e a promotoria, as obras estarão concluídas e eu quero acreditar que isso se faça valer. Porque resolvendo isso, resolve-se um caminhão de problemas da nossa cidade. Essas enchentes, sobretudo no braço esquerdo do córrego Afonso XIII, sobretudo na parte central da nossa cidade, do Pontilhão, da Marajoara. Nós não podemos aceitar, por exemplo, que a Marajoara seja apelidada de beira-mar, como foi dito nas redes sociais. Isso é vergonhoso para a nossa administração, para a nossa cidade. Então, nós temos que devolver dignidade a esse povo. Dignidade significa resolver os problemas, não só da Marajoara, não só do Pontilhão ali que vai ali para a Vila Inglesa, mas, sobretudo, devolver a dignidade tão discutida hoje com o secretário Miguel Scarpelli, lá do Jamil do Alibe, que agora tem uma associação de moradores presidida pela Regiane, que é a presidente da associação, e com os demais
líderes comunitários estarão lá fazendo a defesa do seu povo. Então, é isso que a gente espera, é esse o meu comprometimento, e, claro, convicto de que eu não vou agradar todo mundo, ninguém aqui vai agradar todo mundo, porque por mais que a gente se esforce, por mais sério que sejamos, por mais transparentes que sejamos, sempre vai ter alguém que vai criticar o trabalho. Mas, quando estamos na vida pública, também temos que ter a compreensão que essas ingratidões, talvez, ou essas críticas, ou essas proposituras divergentes, elas possam acontecer. E nós temos a compreensão de que isso é democrático e aceitamos que seja de forma respeitosa, sem a ofensa moral que muitas vezes a gente vê. Era só isso que eu tenho, senhor presidente, agradecendo a complacência de sempre de Vossa Excelência e dos demais pares. Muito boa noite. A palavra continua a explicação pessoal. Pela palavra, discute aí. Pode ser? Pela palavra, vereadora Tel. Agradeço ao Ribeirão pela compreensão. Obrigada, Ribeirão. Neste momento, é o momento em que não há inscrição, então não há uma ordem, né, pré-definida. Muito obrigada. Eu quero, já feitos os primeiros cumprimentos, parabenizar a Secretaria Municipal de Assistência Social, que na manhã de hoje trouxe um consultor graduado em Filosofia pela Universidade de Bauru, especialista em Antropologia, doutorando pela Universidade de Araraquara em Educação Escolar, professor de Ética Profissional, Psicologia Social, Filosofia Jurídica na ITE de Bauru, professor Fauzi dos Santos, um tupaense que cresceu em Iacri e foi muito feliz o conhecimento dessa pessoa hoje, que fez tantos profissionais refletirem sobre a violência contra a mulher, já que ontem, dia 25 de novembro, foi o Dia Internacional de Combate a essa violência que as mulheres tanto sofrem, e trazendo alguns números que entendo que são muito importantes. Os últimos números nas pesquisas realizadas pelo Instituto Patrícia Galvão, que é um instituto que cuida da questão da mulher no Brasil, diz que no Brasil o cronômetro da violência contra as mulheres mostra que há um estupro a cada 11 minutos. Uma mulher é assassinada a cada 2 horas. 503 vítimas de agressão a cada hora. 5 espancamentos a cada 2 minutos. Porque, depois da Lei Maria da Penha, depois de tantos organismos de proteção à mulher, os números ainda são esses. Essa foi a reflexão que foi feita hoje. Os profissionais do CREAS, dos CRAS, do Conselho Tutelar, da área da assistência, de entidades assistenciais, ouviram e refletiram sobre esse assunto. Venho, senhor presidente, agradecer a aprovação de algumas indicações que fiz. Uma delas, que o prefeito municipal, reiterando um pedido já antigo, envie para esta Casa de Leis um projeto de lei que regulamente a circulação de veículos de tração animal em vias públicas no nosso município de Tupã, e encaminho um projeto de lei que dou como sugestão. Já fiz essa indicação e acho muito importante que, em pleno século XXI, nós paremos de usar animais para tracionar veículos no nosso município. Que isso sirva para a área rural, que ainda há alguns, né, que os distritos ainda possam, mas que aqui no nosso município, especialmente na área urbana, que a gente não tenha mais. Eu não faço projeto de lei, porque eu não posso fazer um projeto de lei, ou nenhum vereador pode fazer projeto de lei que gere despesas para o município. Isso deve vir do prefeito. Então, eu faço essa indicação que todos os senhores aprovaram e que, desde já, eu agradeço. Também, senhor presidente, a indicação que pede estudos visando políticas públicas preventivas de saúde mental, vocal e auditiva
para os professores da rede municipal de ensino. A rede municipal de ensino, os professores, né, é uma profissão que está entre as mais desgastantes, gerando uma alta incidência de licenças de saúde, afastamentos. Inúmeras pesquisas apontam que os problemas de saúde mais frequentes entre os docentes, que podem levar ao afastamento, são problemas na voz, dores em geral, esgotamento mental e físico, depressão, síndromes, e que um trabalho preventivo é muito importante. Então, nós sabemos que o professor Mauro Guerra é vocacionado nessa área, e nós fazemos essa indicação para prevenir que os nossos docentes adoeçam, porque isso também influencia, né, no trabalho com as nossas crianças. Pedimos também, através de uma outra indicação, a 924, que se façam estudos para instituir o programa de fomento e divulgação das hortas coletivas urbanas. Esse programa tem como medida auxiliar no desenvolvimento de programas e atividades voltados à questão da preservação do meio ambiente, especialmente. Em sua maioria, as hortas urbanas são mantidas por voluntários que doam seu tempo para ter o prazer de um espaço verde onde se possa cultivar algo saudável, mesmo estando localizado em um centro urbano. O conceito de hortas coletivas em espaços urbanos tem se propagado, e nela os voluntários aprendem e ensinam a cultivar diversas hortaliças e frutas. Mas é necessário e fundamental que o poder público crie políticas que incentivam e concedam o uso de terrenos abandonados e disponibilizem o auxílio técnico necessário. Eu tenho certeza que a mão de obra voluntária, né, o trabalho que é feito de coração, vai fluir muito melhor se o poder público der esse apoio. Quero também agradecer a aprovação da minha moção de número 448, moção de congratulações a todos os delegados de polícia do nosso município, em razão do Dia do Delegado de Polícia, comemorado anualmente no dia 3 de dezembro. Delegado de polícia, profissional essencial para a nossa segurança, que trabalha com a elucidação dos crimes, que investiga, que coloca todo o seu empenho, sua inteligência, o seu envolvimento emocional, muitas vezes, na elucidação dos crimes, para que nós possamos ter uma sociedade que viva em paz. Parabéns aos delegados de polícia, porque dia 3 de dezembro é considerado o seu dia. Quero agradecer, senhor presidente, a moção de congratulações à Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do seu presidente nacional, Dr. Cláudio Lamáquia, em razão da criação de um Plano Nacional de Prevenção das Doenças Ocupacionais e de Saúde Mental na Advocacia. Falávamos agora há pouco sobre o trabalho desgastante dos professores. Não estão muito distante disso os advogados. O mês de outubro, durante a sessão do Conselho Pleno, a OAB realizou o lançamento da Cartilha de Saúde Mental da Advocacia. A iniciativa visa o desenvolvimento de ações e atividades voltadas para a promoção e prevenção da saúde da advocacia. Estabelece o desenvolvimento de campanhas preventivas no tratamento de doenças ocupacionais e da sua saúde mental. É preciso sempre ter em mente que os profissionais, estando bem, também os seus assistidos, seus patrocinados, estarão em mãos confiáveis, e é por isso que é tão importante. Nesse momento, senhor presidente, quero também agradecer a moção de apoio ao projeto de lei 656 de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de protetor solar para pessoas que fazem ou concluíram o tratamento de câncer de pele no Estado de São Paulo. Há um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que dispõe sobre a obrigatoriedade de entregar isso que é, na verdade, para essas pessoas, um medicamento.
quanto para nós é uma prevenção. Para aqueles que têm o câncer de pele, é essencial prevenir novamente essa doença. Então, este projeto de lei, que diz que o câncer de pele corresponde a 33% de todos os diagnósticos de câncer do Brasil, sendo que o Instituto Nacional do Câncer registra, a cada ano, cerca de 180 mil novos casos. É o tipo mais comum de câncer na população brasileira e, por isso, é importante o tratamento e a prevenção. O Estado de São Paulo está em terceiro lugar com maior incidência de câncer de pele. Então, o que nós queremos é que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo está terminando agora essa legislatura, mas que os novos deputados também saibam que nós estamos de olho no que está acontecendo lá e que nós apoiamos os bons projetos. Este é um deles. Então, eu quero agradecer a todos os meus colegas por aprovarem todas essas indicações, essas moções que nós trazemos na noite de hoje. Muito obrigada.